Fala, meus queridos, quero poder cumprimentar você por esse tempo que a gente está vivendo como igreja. Nós estamos entrando numa nova série chamada Série de Filipenses, onde a gente vai aprender um pouquinho mais ao longo desse mês sobre essa carta chamada Carta da Alegria. É uma carta onde o apóstolo Paulo traz algumas orientações para a sua igreja, uma igreja que ele plantou, descrita lá no livro de Atos, no capítulo 16, onde diz que o apóstolo Paulo foi impedido de pregar o evangelho para algumas regiões da Ásia, mas numa noite determinada ele tem uma visão de um homem que se apresenta para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir desse momento, Atos 16 vai descrever que o apóstolo Paulo, com a sua comitiva apostólica, carregada de juntamente Silas, Timóteo e outros cooperadores que com ele estavam, se deslocam então em direção à Macedônia. Ao chegar na Macedônia, a primeira cidade que eles se estabelecem é a cidade de Filipos, uma cidade de domínio romano, que tinha por nome Filipos em homenagem ao imperador da época, que então, nessas características romanas e maneira de ser romana, Paulo entra para trazer o evangelho do reino de Deus. Lá em Filipos, a igreja começa com algumas pessoas que são até, talvez, cotidianas da nossa vida. Ele começa ganhando para Jesus uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade, muito próspera, muito rica, que recebe o evangelho em sua casa, recebe os emissários do Senhor em sua casa e, por consequência, então, começam a anunciar a mensagem para elas. Essas pessoas que estão na casa de Lídia, apaixonadas pelo evangelho de Cristo, abrem a porta para com que a casa dessa mulher chamada Lídia torne-se então a casa referência, a central da cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, então, nesse período que está em Filipos, ele está pregando o evangelho, anunciando a mensagem de Cristo, quando uma mulher escrava começa a dizer: esses homens são homens de Deus, são homens de Deus, são homens de Deus. E o apóstolo Paulo repreende esse espírito de adivinhação que essa mulher tinha. E nesse momento, essa mulher é liberta e livre. E os seus senhores, então, indignados com aquilo que tinha acontecido, porque tinham perdido o lucro, é óbvio, eles então levam o apóstolo Paulo e Silas para a comitiva de Roma, dizendo: esses homens ensinam costumes que não são da nossa tradição. Essa comitiva romana, essa inquisição romana, leva Paulo e Silas, então, para dentro do cárcere interior. Presta atenção aqui. Haviam pelo menos três tipos de cárceres. O cárcere que era uma prisão domiciliar, onde o preso poderia receber visitas e poderia, então, ser visitado, onde ele pagava um aluguel por essa prisão. Havia um outro tipo de prisão, que era uma prisão mais convencional, onde os presos ficavam definitivamente presos, né, sem acesso ao mundo exterior, mas havia o cárcere interior, era um submundo dentro da cadeia, onde lá dentro desse local os presos eram, além de presos, eles eram as mãos e os pés amarrados nos troncos, e normalmente depois de ter sido chicoteados e açoitados, eles ficavam lá com as suas mãos trancadas e seus pés trancados desses troncos. Conta os escritos que quanto mais eles mexiam as mãos e os pés, a dor era tão intensa que acontecia por estarem com as suas mãos presas a esse tronco, que a vontade que eles tinham era da própria morte, né? Então, o apóstolo Paulo e Silas, eles são levados em Atos 16 para esse cárcere interior. Então vamos retomar. A primeira mulher que foi ganha foi Lídia. A segunda mulher que foi liberta foi uma escrava, tá, que dava lucro para os seus senhores com adivinhação. E a terceira pessoa é o que acontece por volta da meia-noite, naquele cárcere interior, onde as escrituras dizem que Paulo e Silas estavam orando e adorando, os presos ouviam e os céus respondiam. Nesse tempo, as escrituras dizem que o apóstolo Paulo e Silas, ao adorarem ao Senhor, houve-se um tremor na prisão, as cadeias se abriram, as algemas caíram e o carcereiro, sabendo que iria perder o controle da prisão e seria morto, como muitos outros carcereiros foram mortos, inclusive quando Pedro e Tiago saem da prisão
Pedro e João saem da prisão, Herodes manda matar os carcereiros que não seguraram Pedro na prisão. Então, esse carcereiro sabia que ia ser morto pelo seu senhor. Então, quando ele vai tirar a própria vida, o apóstolo Paulo fala uma seguinte expressão: não faça isso, estamos todos aqui. É uma primeira lição que eu tiro, uma lição moral, de que alguém que se converteu não precisa fugir da prisão. Ele é livre pelo Senhor. Tá? Então, nós não precisamos querer dar algum jeito para ser livres. Quando o Senhor nos liberta, Ele realmente nos liberta. Então, o carcereiro faz a seguinte pergunta: que tipo de homens são esses, né? Que poderiam ser livres e fugir, mas escolhem permanecer preso. E aí ele fala: como eu posso fazer para ser salvo? Fico eu pensando que talvez de duas maneiras, né? Ser salvo da inquisição que o seu Senhor iria fazer e ser salvo da morte eterna ou do tormento eterno, que daí somente a sua alma poderia ser salva, que aí no caso é o Senhor. Aí Paulo fala: crendo no Senhor Jesus será salvo tu e toda a tua casa. Naquele momento eles saem, pregam ao carcereiro, o carcereiro leva eles até a casa dele, o apóstolo Paulo, Silas e sua comitiva prega para a casa do carcereiro, e a casa do carcereiro se junta então com a casa de Lídia, plantando então assim a igreja de Filipos. Olha que interessante, o texto diz lá em Atos que aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação dizia: esses são homens de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui e um alerta. Nem todo mundo que fala que você é de Deus, às vezes fala pelo próprio Espírito. Tem pessoas que vão te elogiar e vão dizer que você é um homem de Deus somente para tirar a paz e roubar o seu coração de dar a glória a Deus. Essa mulher dizia: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, mas ela não estava falando isso pelo Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo repreende ela e essa mulher é livre. Então, às vezes, nós recebemos elogios de pessoas que vão bater nossas costas, vão dizer: cara, como você é de Deus. Só que, na verdade, é somente para com que isso caia no seu coração, ao ponto de você parar de dar glória para Deus e perder essa unção que Deus te deu. Então, cuidado, tá? Abrindo esse parênteses, o apóstolo Paulo, então, inicia a igreja de Filipos. Essa carta que nós vamos ler agora, ela foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na sua primeira prisão. A sua primeira prisão foi uma prisão que o apóstolo Paulo, lá em Atos, vai dizer que ele teve que se manifestar publicamente para se defender. Chamada Cartas das Prisões, onde ele escreve para Filipos, para Éfeso, para Colosso. São cartas que essa própria prisão permitia ele de escrever. Você vai ver lá em 2 Timóteo que o apóstolo Paulo diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ou seja, nessa primeira prisão, ninguém foi defender o apóstolo Paulo. Tudo que fez por essas igrejas, agora preso, de dentro da cadeia, ele escreve cartas para encorajar os irmãos. E ele escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, na minha primeira prisão, ninguém foi me defender. E eu tiro uma lição já rápida disso aí. Aprenda a confiar somente no Senhor. Aprenda a confiar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Não dependa que os homens te parabenizem, não dependa que os homens te elogiem, não dependa que os homens digam que você é alguém que o Senhor já disse que você é. Não precisa que alguém te defenda, o Senhor te defende. Então vamos lá juntos. Filipenses capítulo 1, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo começa dizendo: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É uma breve introdução, uma saudação bem conhecida do apóstolo Paulo, onde ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Olha só, as insígnias do apóstolo Paulo não era apóstolo, pastor, mestre, mas ele se identifica como servos de Jesus Cristo. E aqui ele diz Paulo, em algumas traduções fala Paulo e Silas, outros fala Paulo e Timóteo. A todos os santos que estão em Cristo Jesus, em Filipos, com os bispos e diáconos. Já dá para ver que a igreja era uma igreja formada. Já tinha bispos, já tinha diáconos, já tinha pessoas que serviam à mesa e pessoas que serviam de forma espiritual. Verso 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Do verso 3 ao verso 11 é a oração do apóstolo Paulo. Como que ele descreve, como que ele ora ao Senhor pelos filipenses. Ele vai dizer: sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, sendo confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós
a realizará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo pensar isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões, como na defesa e na confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranháveis afeições em Cristo Jesus. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros sem ofensa alguma até o dia de Cristo, sendo cheios de todo fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Sabe, queridos, essa primeira etapa da carta, o apóstolo Paulo fala sobre a intenção de orar e como orar. Ele vai dizer que ele ora com alegria, ele faz súplicas com alegria. Sabe, mesmo preso, ele não está agora dando justificativas do porquê não orar e nem lamentos, pelo contrário, ele traz uma expressão de alegria. Essa palavra alegria, ela foi escrita no Novo Testamento 96 vezes, é a palavra chairo. Chairo de carisma, de carismático. É uma alegria que tem seus sinônimos depois, aonde somam mais 54 vezes no Novo Testamento. Desse número total, 13 vezes aparece só aqui na carta de Paulo para Filipenses. Por isso ela é chamada de carta da alegria, pela grande ênfase que o apóstolo Paulo dá em dizer o seguinte: mesmo preso, mesmo em prisões, mesmo em dificuldade, nós ainda estamos celebrando o Senhor. Estamos vendo o grande avanço. Então no verso 3 ele começa agradecendo. No verso 4 ele fala sobre a oração e as súplicas. No verso 5 ele vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Por que ele está falando isso aí? Porque a igreja de Filipenses, dos Filipos, é uma igreja que manteve o ministério de Paulo. Quando o apóstolo Paulo segue pregando em Tessalônica, eles que sustentaram. Quando o apóstolo Paulo segue pregando o evangelho em outras regiões da Europa, os filipenses mandavam recursos para ele. Por que disso? Porque entendiam que aquilo que começou lá em Filipos poderia se estender para toda a região da Europa. Então, quando alguém tem um coração que entende sobre o reino de Deus, ele não retém o que Deus entregou. Pelo contrário, ele vai expandindo com os seus recursos, com a sua mão de obra, com a sua intelectualidade. E é isso que a igreja de Filipos fez. Por isso que ele fala, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, mesmo estando distante, vocês continuam cooperando para com que o evangelho seja pregado. O verso 6, e eu acho que é interessante a gente dar uma pausa aqui. Sendo confiante nisso mesmo, aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Sabe, queridos, é muito importante você entender que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, ele há de completar. É uma palavra de encorajamento, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho por certo que se vocês começaram a receber uma porção da parte do Senhor, vocês irão ir até o fim recebendo essa porção. É justamente por quê? Porque no meio da jornada, a gente tende a acreditar que o Senhor nos abandonou, que houve uma pausa da parte do Senhor, que Ele não está mais trabalhando em nossa vida, que Ele não está mais fazendo algo digno de ser glorificado. Mas escute, é impossível que aquele que começou a boa obra deixe no meio do caminho. O Senhor ele vai concluir. O apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Filipos, dizendo assim, aquele que começou lá na casa da Lídia, lá na casa da vendedora de púrpura, lá no cárcere, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Verso 7, ele vai dizer, tenho por justo pensar isso de vós, porque vos tenho meu coração, pois estando nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Sabe, queridos, o progresso do evangelho, a maneira como o evangelho vai avançando, não é somente como a gente pensa que ela é, mas o apóstolo Paulo está dizendo, inclusive nas prisões o evangelho segue, inclusive no meio das defesas o evangelho segue, inclusive no meio de vocês o evangelho segue.
Acredite, toda oportunidade é uma oportunidade de pregar o evangelho. Paulo está dizendo, use a oportunidade que Deus tem te dado para anunciar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, anuncie o evangelho. É isso que ele vai dizer, olha, verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento, para que aproveis as coisas excelentes. Peraí, tem uma diferença entre coisa boa e coisa excelente. A coisa boa é aquela que você consegue fazer, mas a excelente é aquela que o Senhor te capacita a fazer. É por isso que o Senhor é um Deus excelente, porque vem dele a excelência. Paulo está dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros sem ofensa até o dia de Cristo, sendo cheios de frutos de justiça. O que são os frutos de justiça? Os frutos de justiça são ações que os santos fazem, que trazem equidade sobre a terra. Por exemplo, quando você alimenta o pobre, o órfão e a viúva, é um fruto de justiça. Quando, por exemplo, você auxilia na dependência química de alguém, trazendo recuperação, trazendo equiparação social, você faz uma oferta na família da pessoa necessitada, você se move com a ação social, isso é um fruto de justiça. O fruto de justiça nada mais é do que o mundo está caído e Deus levanta os seus santos para com que os seus santos possam restaurar o mundo que está caído. Verso 12. O viver em Cristo. Viver de maneira digna do Evangelho. Do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar, até o verso 30, ele vai colocar alguns pontos. Por exemplo, ele vai falar sobre o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai falar sobre a digna vocação do Evangelho. E eu quero caminhar com vocês sobre isso. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo está dizendo agora no verso 12 que mesmo a prisão contribuiu para o proveito do Evangelho. Vamos tirar uma lição disso. O que Deus tem feito na sua vida que tem contribuído para o avanço do Evangelho? Qual situação você tem sido submetido na sua vida que tem contribuído para o avanço do Evangelho? Um novo trabalho? Uma porta que se fechou? Uma enfermidade na sua vida? O que tem acontecido que tem colaborado para o Evangelho chegar a mais pessoas? Um testemunho milagroso? Alguma coisa, um sinal, um prodígio que Deus fez que moveu realmente as pessoas à sua volta, contribuiu para o Evangelho. Aí ele vai dizer, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os lugares. Sabe o que é isso? Olha só, havia dentro da prisão chamada guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a tropa de elite de César. Essa guarda se converteu quando o apóstolo Paulo estava lá na última prisão em Roma. Mas aqui não, aqui ele está dizendo que existiam alguns guardas, algumas sentinelas que ao cuidar do apóstolo Paulo ficavam ouvindo sobre o Evangelho de Cristo. E a própria cadeia permitiu ao apóstolo Paulo ganhar pessoas para Jesus. É isso que ele está dizendo, olha, até as minhas prisões ficaram conhecidas, Cristo ficou conhecido no palácio. Tem uma história que conta que na masmorra marmentina, onde o apóstolo Paulo passou sua última estada antes da decapitação, por volta do ano 85 depois de Cristo, conta que ele pregava para essa guarda pretoriana e a guarda começou a negar a César e reconhecer a Cristo. Nesse momento, é escrito uma ata de decapitação desses soldados. Homens que amavam tanto a César, mas depois de conhecer a Cristo, passaram a amar mais o Cristo do que a César. E aí César mandou matá-los. Esses homens se tornaram os emissários de Jesus dentro do palácio, dentro da guarda pretoriana, dentro da casa de César. Por isso que o apóstolo Paulo fala numa de suas cartas, dizendo, os da casa de César mandam saudações. Sabe, querido, como é lindo de ver quando Deus usa você, até mesmo nos seus dias mais difíceis, para com que o Evangelho chegue aos corações mais endurecidos. Ele segue dizendo,
E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Olha só, até a prisão de Paulo colaborou para com que os irmãos se encorajassem a pregar o evangelho. Sabe o que é isso? Um milagre que Deus pode fazer na sua vida, pode somar para com que pessoas venham a pregar o evangelho e sejam encorajadas. Aí ele vai seguir, verso 15. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Olha como é interessante esse problema que a igreja estava apresentando. A igreja de Filipenses estava apresentando um problema muito estranho, que era que os irmãos pregavam o evangelho por contenda. Como assim por contenda? Ou por inveja? Sabe quando você vê aquelas competiçõezinhas bobas? Olha só aquela igreja, ela é grande, ela tem tantos 1000 seguidores. Essa outra é muito pequenininha, não é relevante, tem só 10.000 seguidores. Essa outra tem 1000 seguidores. Essa outra tem 500 pessoas que seguem. Eu acho que ela nem faz efeito no reino dos céus. Paulo está dizendo, irmãos, não preguem a Cristo por contenda. Não preguem a Cristo para mostrar que vocês têm resultados. Jesus não precisa do seu resultado. Jesus precisa do seu fruto. E há uma diferença entre fruto e resultado. Resultado é que você mostra para os outros. Fruto é que você perpetua para a eternidade. Eu vou repetir. Resultado é que você mostra para os outros. Fruto é que você perpetua para a eternidade. Por exemplo, seus filhos são fruto. Se você morrer, eles vão continuar sendo seu filho. Se eles tiverem filhos, você vai continuar sendo pai deles e eles vão continuar sendo seu filho. Porque perpetua para a eternidade. Agora, resultado se mudar o governo, mudar o ambiente, acabou o resultado, tá bom? Então, Paulo está dizendo, olha, essas maneiras de anunciar o evangelho, elas são vaidade, elas são contenda, elas são, de alguma forma, não sincera. E eles estavam ainda julgando, dizendo assim, olha só, como que pode o apóstolo Paulo pregar o evangelho e está preso e nós pregamos o evangelho e estamos soltos? Ele está dizendo, eles acreditam que fazendo isso, eles vão colocar aflição nas minhas prisões. Vamos seguir? Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, mas existem aqueles, os remanescentes que pregam o evangelho por amor. Verso 18. Mas que importa, não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Porque eu sei disso, que me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Deixa eu dar um parênteses aqui. Quando há uma expressão Espírito de Jesus Cristo, há um entendimento de que é o próprio Espírito Santo, tá? Que está lá, fazendo essa ação poderosa de salvar pessoas. Verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Paulo está dizendo, a minha esperança é que eu não sou envergonhado. Mesmo estando preso, mesmo sendo aparentemente humilhado pelos homens, eu não sou envergonhado pelo meu Senhor. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado na sua jornada? Você pensou, puxa vida, isso está acontecendo, vai envergonhar minha família, vai envergonhar minha casa, vai envergonhar os meus parentes. Mas Paulo está dizendo, não, eu não serei envergonhado. Então deixa eu reafirmar essa frase aqui, você não será envergonhado por pregar o evangelho. Todos aqueles que riem de você hoje, amanhã pedirão conselhos para você. Nós temos N testemunhos de pessoas que ao se converterem, seus amigos diziam, agora virou crente, ficou fanático, agora você parou de andar no convívio social nosso, não bebe mais, não trai mais. Só que depois de algum tempo, essas mesmas pessoas que quiseram trazer vergonha para a sua vida, vieram buscar conselho com você. Verso 21. Porque para mim,
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que expressão! Mesmo preso, Paulo podia dizer, cara, para tudo por aqui, Senhor. Morrer é lucro. Só que não, ele vai dizer o seguinte, mas se vivo na carne, isto é fruto do meu trabalho. Não sei, então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar em Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo, olha, se eu morresse agora, eu estava no lucro. Se eu morresse agora, estava tudo certo. Se eu morrer agora, a dívida está paga. Se eu morrer agora, não tem pendência nenhuma. Mas ele vai dizer, todavia, permanecer aqui é mais necessário a vocês. Por quê? Paulo está dizendo, porque se eu permaneço vivo, eu continuo pregando o evangelho. Se eu permaneço vivo, eu continuarei anunciando as escrituras. Aí ele vai dizer, e tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e a alegria da fé, para que a vossa alegria seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vocês. Ou seja, Paulo, e eu sei que você já deve ter pensado isso, cara, se eu partisse agora estava bom. Só que, sabe por que você foi salvo e não foi levado embora para o Senhor? Porque você tem uma missão. É essa missão que eu preciso que você entenda. Paulo está dizendo, eu tinha tudo para ir embora. Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu tenho uma missão. E a minha missão qual que é? Continuar pregando o evangelho até que todos conheçam quem Jesus é. O Senhor só não te recolhe para você continuar pregando. Então você foi salvo domingo na igreja, você foi salvo nessa semana por Cristo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, e você permanece vivo aqui por um projeto. Qual é o projeto? Pregar o evangelho. E ponto. É isso que Paulo está dizendo. É somente para isso que eu permaneço. Aí ele segue dizendo que a vossa conversa seja digna, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer eu vá, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês, que estão no mesmo espírito, com uma só mente e combatendo juntamente pela fé do evangelho. Olha só, Paulo está dizendo para a igreja de Filipe, ei, filipenses, vamos manter-se unidos num só espírito, numa só mente, combatendo juntamente pelo evangelho. Não deve haver entre vocês divisões, não deve haver entre vocês facções. Pelo contrário, andamos em unidade. Aí ele vai dizer, e em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vocês de salvação. Isto de Deus. Olha só, Paulo agora traz um encorajamento novamente, dizendo assim, o que para eles é perdição, ou seja, tu já viu alguém que se converteu e seus amigos disseram, meu Deus, é perder tempo, é dar dízimo para pastor, para que você vai na igreja? Domingo podia ficar em família, você está indo na igreja. O que para eles é perdição, para vocês é salvação. O conselho de Paulo está dizendo assim, cara, o que para o mundo está errado, o mundo vai dizer, meu Deus, vai ser preso por causa de Jesus. Isso é perdição. O mundo vai dizer, meu Deus, você está perdendo tempo pregando para outras pessoas que não querem saber de nada. Para o mundo é perda de tempo, para nós é salvação. Aí ele vai dizer no verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Olha, é um encorajamento dizendo o seguinte, você vai se converter, não vai ser só louros, queridos. Não vai ser só vitória, não vai ser só conquista, você vai acabar sofrendo por amor a Ele, você vai acabar padecendo por amor a Ele. E entenda, isso é motivo de alegria, isso é motivo de viver em Cristo. Verso 30 para nós encerrar. Tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. Ou seja, Paulo está dizendo agora, queridos, nós vamos entendendo que se uma pessoa sofre por amor a Jesus, todos vamos sofrer. Mas da mesma forma que Jesus sofreu por amor a nós e viveu e está sentado à destra de Deus, nós também nos alegraremos com ele
e viveremos com Ele. Cara, nossa esperança não está em que as pessoas nos aplaudam. Nossa esperança não está em que as pessoas curtam a nossa jornada aqui na Terra. Nossa esperança não está em que as pessoas digam assim, uau, que bom pregador, que bom pai, que bom marido que ele foi. Não, a nossa esperança está em que Cristo alcance mais alguém, mais uma pessoa, mais outra pessoa e juntos alcancemos a salvação nele. É para isso que nós estamos aqui, para anunciar a Cristo e tão somente. Querido, Deus abençoe sua vida. A gente segue no capítulo 2 na próxima lição.